Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 11 de setembro. Essa é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. CPI mista da Petrobras começa a receber documentos encaminhados pelo Supremo Tribunal Federal. A expectativa do relator Marco Maia é quanto ao depoimento do ex-diretor Paulo Roberto da Costa. E veja como foi o depoimento do ex-diretor Nestor Cerveró na reunião dessa quarta-feira. E confira 2 assuntos que movimentaram os trabalhos da Comissão de Agricultura nos últimos meses. O ex-diretor internacional da Petrobras retornou ao Congresso para falar sobre a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Nestor Cerveró foi interrogado na CPI mista que investiga irregularidades na estatal. Foi o terceiro depoimento de Nestor Cerveró em comissões do Congresso desde abril. Ele repetiu o que disse das vezes anteriores. A diretoria da Petrobras e o Conselho de Administração da empresa receberam todas as informações necessárias para a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, inclusive detalhes sobre as cláusulas que tornaram o negócio mais caro para a estatal. Toda a documentação é encaminhada para o Conselho de Administração. Por quê? No caso de Pasadena, no caso da refinaria, ou no caso de aquisição de ativos ou de participação societária, é atribuição exclusiva do Conselho a aprovação dessa participação. Mais de uma vez, a oposição tentou comprometer a presidente Dilma Rousseff, que comandava o Conselho de Administração da Petrobras, na época em que o negócio foi fechado. Se qualquer um dos conselheiros votou com um resumo executivo sem ler o parecer jurídico e nada fez depois de ter a informação que o resumo executivo era falho, prevaricou. O senhor concorda com essa afirmação? Não, isso é a sua opinião. Nestor Cerveró também foi perguntado sobre Paulo Roberto Costa, que era diretor de abastecimento quando a Petrobras comprou Pasadena. Paulo, ele participou da indicação como o senhor, dos membros da equipe de refino, dos membros que depois foram trabalhar na área de trading. Isso era do pessoal da área do Paulo. Mas as negociações o Paulo não participa. Preso pela Polícia Federal, Paulo Roberto teria dito ao Ministério Público que dinheiro do negócio foi desviado para abastecer campanhas políticas. Eu desconheço qualquer tipo de participação desse tipo de... E nunca ouviu falar sobre isso? Também não. Para o Tribunal de Contas da União, a compra de Pasadena gerou um prejuízo de 792 milhões de dólares. Mas Nestor Cerveró discorda do TCU. Mesmo com todos esses problemas, essa refinaria, essa trading, ficam abaixo do preço médio de aquisição daquela época. Ou seja, esse prejuízo não é verdadeiro. O que foi comprado foi totalmente dentro do mercado. Pasadena vai ter um lucro somente no ano de 2014, da ordem de 150 milhões de dólares. Todas as questões relativas a Pasadena já são repetidas pela enésima vez. Ele reproduziu, esclareceu algumas outras coisas e outras que surgiram. É preciso que haja mais informações para julgarmos se ele conseguiu realmente esclarecer. E nessa quarta-feira, a CPI mista começou a receber documentos encaminhados pelo Supremo Tribunal Federal. São investigações da Operação Lava Jato, que revelou a possível ligação de parlamentares com um esquema de lavagem de dinheiro. A CPI também quer acompanhar o andamento desses processos no STF. Foi o que decidiram os líderes partidários em uma reunião de emergência. Os líderes dos partidos que integram a CPI mista também decidiram reforçar o pedido ao Supremo Tribunal Federal para o compartilhamento imediato do depoimento de Paulo Roberto da Costa, que é objeto da delação premiada. Um ofício foi enviado na segunda-feira ao ministro Teori Zavascki, responsável por validar o acordo de Costa com o Ministério Público. Agora, os parlamentares reforçam a demanda por meio de uma petição. Uma CPI dessa magnitude, com essa responsabilidade, com todas as variantes que nós estamos tratando, nós temos que saber que o impacto é grande sobre o Congresso Nacional, o impacto é grande sobre a sociedade, e temos que tomar as nossas providências, agindo como estamos agindo.
Sobre os processos encaminhados à CPI, o ministro do STF, Teori Zavascki, alertou que a comissão deve tomar providências para evitar o vazamento do teor dos documentos. Na reunião, os líderes partidários decidiram marcar para a quarta-feira que vem o depoimento de Paulo Roberto da Costa na CPI. Para o relator da comissão, o ex-diretor da Petrobras pode trazer informações importantes. Eu acho que o depoimento do Paulo Roberto Costa será um depoimento esclarecedor. O que nós tivemos até agora foram opiniões, vazamentos de informações. O Paulo Roberto Costa poderá trazer as informações verdadeiras, aquelas que efetivamente são ditas por ele durante a delação premiada. A intenção é fazer uma sessão aberta. Agora, isto pode ser pedido pelo próprio depoente. E dependendo das informações, de como o processo está funcionando na Justiça no Paraná, nós podemos optar ou não por fazer a delação, o depoimento dele de forma secreta. Mas a intenção nossa é fazer de forma aberta. Vamos trabalhar nesta direção, nesta perspectiva, com este intuito. Cabe ao juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal de Curitiba, decidir se Paulo Roberto da Costa vem a Brasília depor na CPI. O cadastro ambiental rural e uma disputa internacional do Brasil sobre a produção do algodão. Assuntos que movimentaram os trabalhos da Comissão de Agricultura no primeiro semestre de 2014. O cadastro ambiental rural é um instrumento para controle do desmatamento definido pelo novo Código Florestal Brasileiro. Através de mapas digitais gerados por imagens de satélites, os órgãos governamentais poderão verificar a situação de áreas de proteção permanente, reservas legais, florestas e remanescentes de vegetação nativa no meio rural. Segundo os senadores, existe uma situação de insegurança jurídica. A lei do novo Código Florestal não determina um prazo para a normatização do cadastro ambiental. Desta forma, de acordo com os parlamentares, os produtores ficam expostos à fiscalização do IBAMA, que vem realizando operações pelo interior do país. O IBAMA precisa estar ciente do que está sendo feito. Eles não querem saber do CAR, não querem saber de Código Florestal, eles vão para cima do agricultor, ainda multando, mesmo com o Código Florestal aprovado. Um outro assunto discutido em 2014 pela Comissão de Agricultura é a disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos sobre a produção do algodão. Desde 2002, o Brasil vem tentando, junto à Organização Mundial do Comércio, uma solução para o chamado contencioso do algodão. Em função de subsídios agrícolas concedidos na América do Norte, os agricultores brasileiros sofrem prejuízos e perdem espaço no mercado internacional. Segundo dados da Associação Brasileira de Produtores de Algodão, junto com a indústria têxtil, o setor movimenta cerca de 19 bilhões de dólares anuais, valor próximo do PIB paraguaio. Apesar de um acordo firmado em 2010, na qual os Estados Unidos se comprometiam a pagar cerca de 147 milhões de dólares anuais ao Brasil por prejuízos causados pelos subsídios, os repasses foram paralisados em setembro de 2013. O governo parou de pagar multa, não tendo resolvido essa questão da legislação. Quer dizer, é claro o acordo, quer dizer, resolve, tira o subsídio, não tem multa. Agora, continua do mesmo jeito. Até o mês de agosto, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária realizou 19 reuniões e 6 audiências públicas. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.